Senhor, formoso és, tua face eu quero ver, pois quando estás neste lugar, tua graça invade-me. Formoso és, tua face eu quero ver, pois quando estás neste lugar, tua graça invade-me. Acende a chama, ó Pai, com toda a tua vida declare que uma vez vem e faz brilhar, resplandecer o teu primeiro amor, Senhor. Formoso és, tua face eu quero ver, pois quando estás neste lugar, tua graça invade. Acende a chama, acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou, vem e faz brilhar, resplandecer o meu primeiro amor, vem e faz brilhar, resplandecer o meu primeiro amor, vem e faz brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Boa noite, igreja maravilhosa, Sara Nossa Terra de Nova Andradina, Taquarussu e Redondezas. Boa noite, povo de Deus. Nós mais uma vez aqui para cultuar o nosso Deus. Queridos, já chama aí toda a sua família, prepara o ambiente, não faça mais nada, deixa a louça para depois, deixa o jantar para depois, vamos cultuar a Deus. Faz de conta que você veio para a igreja, estamos todos reunidos aqui na igreja, amém, queridos? Nós precisamos darmos tempo de qualidade ao nosso Deus. Já que não podemos nos reunir, reúne com a sua família, cultue a Deus, dê um culto de qualidade ao Senhor. Faz com que teus pensamentos, teus sentimentos, tuas atitudes estejam voltadas para o louvor e adoração desse nosso Deus. Amém? Então, estou dando um tempinho aí para que você possa chamar toda a sua família, preparando aí um ambiente, desligando celulares, preparando um ambiente onde o Espírito Santo possa se mover livremente e a palavra penetrar no mais profundo da nossa alma, e fazendo com que ela venha achar guarida em nossos corações, uma terra fértil onde ela possa germinar
e dar frutos que vão permanecer em nome de Jesus. Amém, queridos? Amém. Quero que você abra comigo em Hebreus capítulo 8. Nós estamos falando sobre a aliança, né? E aí nós vamos estar falando sobre isso hoje. O pastor preparou uma palavra sobre, dando continuidade à palavra que ele deu na semana passada, falando sobre a aliança. E eu quero ler aqui Hebreus capítulo 8, a partir do verso 6, que diz assim: Mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de uma nova aliança, que está confirmado em melhores promessas. Porque se aquele primeiro fora irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para o segundo. Aqui Deus está falando de Jesus, né? O primeiro que Deus fez a aliança foi Adão, e agora vem Jesus. Só que Adão se corrompeu, né? A semente de Adão foi corrompida, mas a semente de Jesus, ela não se corrompe. Ele vem, né, a dar a nós a nova aliança. Jesus é a nova aliança entre nós e o Pai. Amém, queridos? Ok. Verso 8. Porque repreendendo-os, lhes diz: Eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei uma nova aliança. Não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Como não permaneceram naquele meu concerto, eu para eles não atentei, diz o Senhor. Porque esta é a minha aliança. Depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escreverei. E eu lhes serei por Deus, e eles serão o meu povo. Amém? Nós somos o povo de Deus nessa nova aliança. A aliança que Jesus veio, ele não se corrompeu. A palavra de Deus diz que ele foi o cordeiro imaculado, né? Sem mancha, sem mácula. Ele foi para o matadouro, ele cumpriu tudo aquilo que Deus, o Pai, havia designado que ele fizesse. E ele se tornou, então, a nova aliança. Em Jesus, queridos, nós temos um concerto com Deus. Nós temos uma promessa de vida eterna com Deus. Não se esqueça disso, amém? Então agora, se você está aí com a sua família, pegue na mão do seu cônjuge, dos seus filhos e vamos orar, amém? Pai, em nome de Jesus, colocamos, Senhor Deus, no nosso coração, meu Pai. Ó Deus, querendo ao Senhor Deus que o Senhor estabeleça suas leis, Senhor Deus, em nosso coração. Que essa lei perpetue, ó Deus, até, Pai, a sua volta. Senhor, nós queremos, Pai, agradecer, porque somos escolhidos como teu povo. Queremos permanecer firmes nessa nova aliança, Deus. Reconhecemos o sacrifício de Jesus. Reconhecemos, ó Pai, que Ele é o nosso mediador entre nós e o Senhor, entre nós e a nossa eternidade. Então, Deus, que o Senhor, Pai, faça, Senhor Deus, resplandecer a Tua glória, Pai, nessa nova aliança em nós. Que nunca, Pai, venhamos a esquecer, Senhor Jesus, que o Senhor, ó Pai, foi como ovelha, como cordeiro, ó Deus, se entregando por nós, para que essa aliança, Pai, fosse um concerto perpétuo. Muito obrigada, Jesus. E, ó Pai, fale aos nossos corações. Te entregamos hoje, Pai, os nossos corações, para que essa palavra, ache guarida, frutifica, germine, ó Deus, em nós, em nome de Jesus. Amém. Queridos, que você possa, em nome de Jesus, receber a palavra de Deus, sabe, cultue a Deus. Em nome de Jesus, cultue a Deus. Não trate esse momento como um momento qualquer, mas seja um momento singular diante de Deus. Amém, queridos? Deus abençoe. Boa noite, igreja. É com muito carinho, com muita vontade que eu estou aqui, né? De saudade de estar com vocês, de nos reunirmos, de seguirmos o processo, né, do chamado da nossa igreja, né? Dentro desse ambiente que eu estou pregando, desde que eu comecei a falar sobre a eclésia, eu gostaria muito que vocês, quem não pôde assistir as palavras, né, que a gente fez domingos passado, retrasado, eu vou tentar
postar no grupo os links das palavras, né? Porque elas estão no YouTube, dá para você assistir. Eu estou falando sobre a eclésia, sobre o papel da igreja, porque nesses tempos de Covid, nesse tempo que a gente ficou afastado, a gente já falou sobre isso até num tempo que a gente estava voltando aos cultos. Eu preguei muito sobre a questão da consagração, a questão de entender os processos que Deus está fazendo nesse momento a sua igreja, né? E Deus colocou o sentimento de falar sobre a eclésia, sobre o processo verdadeiro que a gente não pode perder como igreja. E dentro desse ambiente, Deus está falando muito sobre a questão da aliança, sobre o que é permanecer na aliança, porque nesses dias em que nós estamos na individualidade da nossa fé com Deus, andando dentro de casa, ou mesmo trabalhando, mas sem ajuntamento solene, que é o culto, que é estarmos juntos, Deus está provando alguns sentimentos, está provando aquilo que está escrito em nosso coração a respeito dos céus, né? Eu não tenho dúvida que a maioria dos irmãos tem fé em Deus, amam a Deus, dependem de Deus e quer que Deus faça essas coisas. Mas a coisa mais importante que eu tenho me preocupado é que não basta querer Deus, não basta querer a bênção do Senhor, não basta amar a Deus, não basta achar que é interessante a Deus, se não tem o cumprimento das coisas que essa aliança envolve. Semana passada eu falei sobre essas duas posições sobre a aliança, que a aliança é como um contrato. Então, antes de entrar na palavra, eu gostaria de a gente orar, colocar diante de Deus. E eu queria conclamar os irmãos, né, que não assistiram os cultos. Eu estou falando isso porque eu encontrei irmãos que falaram: pastor, eu vou ser sincero contigo, eu não estou assistindo os cultos. E não há razão para a gente não assistir os cultos, para a gente não estar ligado, né? Quem é igreja, quem é eclésia, está sobre um envio, está debaixo de uma autoridade. Eu quero falar um pouco sobre esse negócio de autoridade, sobre essa cadeia de autoridade, porque se a gente perder a consciência que a igreja não tem essa cadeia de autoridade, cada um pode fazer o que quer, então nós estamos verdadeiramente muito longe da eclésia de Cristo, né? Que foi estabelecido diante de um conceito de autoridade e de cadeias, né? de envios, cadeias de tudo aquilo que envolve o reino, né? Cada um no seu chamado, cada um no seu dom, né? Vamos orar então para que Deus possa falar com a gente nessa palavra. Espírito de amor, colocamos diante de Ti, Senhor Deus, o nosso coração, cada família que está em casa, cada pessoa, cada profeta, cada um que tem o seu chamado, dentro das suas características, que o Senhor possa estar movendo os seus corações, estar movendo a sua história, movendo, Senhor Deus, os sentimentos nesse tempo, movendo, Senhor Deus, as decisões, a sua palavra, o seu espírito dentro de cada um, trazendo cada vez mais a revelação, a aproximação, Senhor Deus, do céu e da terra, a aproximação do coração humano do coração do Pai. Eu declaro em nome de Jesus, Pai, vem falar conosco através dessa palavra, em nome de Jesus. Bom, hoje eu quero falar por que quebramos as alianças, né? Por que nós temos a facilidade de ser infiel nas alianças, né? Eu quero falar um pouco sobre isso, mas para poder falar sobre isso, a gente tem que começar a falar sobre a primeira aliança quebrada. A primeira aliança quebrada na Bíblia está em Gênesis, né, capítulo 3, onde todo mundo sabe ali que Adão desobedeceu a Deus uma ordem que Deus tinha dado. Ali começa o princípio da desobediência do homem, e o homem trabalha toda a geração dele debaixo de um ambiente, né? Vamos falar um pouco sobre isso, desse ambiente de desobediência. Gênesis capítulo 3, no capítulo 3, versículo 17, a palavra diz assim: e para Adão Deus disse o seguinte: você fez o que a sua mulher disse, comeu o fruto da árvore que eu proibi de comer. Por causa do que você fez, a terra será maldita. Ou seja, toda quebra de aliança, não adianta a gente ficar espiritualizando, Deus vai entender meu coração, Deus sabe porque eu ajo assim. Gente, Deus sempre vai nos amar. Mas essa coisa de Deus entender a minha quebra de aliança é porque Deus não trabalha fora de aliança. Deus não trabalha fora do ambiente em que duas partes funcionam para que algo dê certo. Como eu disse semana passada, o contrato de uma locação, um contrato entre duas partes tem obrigações, tem deveres.
Os dois têm que ter posicionamento. Não adianta ter um lado que cumpre uma coisa e o outro não cumpre. Então Deus é um Deus que nos ensinou que a gente trabalha através de aliança. Se as alianças não puderem ser cumpridas, então não há o que fazer diante dos céus. Aí vai ficar uma história em que eu acho que Deus está me respondendo. Tem muita gente em crise na terra com Deus, né? Espero que não seja na nossa igreja, né? Mas agora que a gente prega na internet, a gente prega para todo mundo, né? Não prega só para dentro de casa. E espero que essa palavra seja uma palavra que não só atinja o coração da nossa igreja, mas também que a gente se alinhe dentro do nosso contrato com Deus, dentro dessa aliança, mas que principalmente que alguém que possa ouvir, possa entender talvez por que sua oração não é respondida. Tem muitas orações que não são respondidas porque elas não estão debaixo de uma aliança. Elas não estão debaixo de um ambiente em que Deus pode prosperar isso. Não que Deus não queira, né? Então, aqui em primeiro lugar diz que a desobediência de Adão trouxe maldição sobre a terra. Qualquer pessoa que quebra uma aliança com o Senhor, ela produz, ela sabe, a Bíblia diz, se você sabe o bem que você deve fazer e você não faz, você está quebrando a aliança, quebra de aliança. E Deus não tem uma aliança diretamente só com o homem, Deus estabeleceu visualmente uma aliança. A aliança, por exemplo, na eclésia, na igreja do Brasil, na igreja nossa, ela passa por uma cadeia de autoridade. Tem muita gente que suporta líderes, né? E esse não é o tipo de aliança que tem amor, porque aliança não é um negócio seco, aliança não é um negócio de uma obrigação, aliança é um negócio que produz paz, que produz ambiente de crescimento. A aliança produz sementes para o semeador. A aliança ela produz colheitas fartas para o futuro. A aliança é o ambiente da paz que excede todo entendimento. A aliança é do lugar onde eu me sinto confortável com Deus. A aliança não é um negócio rígido de obrigações. Ah, se eu não cumprir, eu não vou ter. Então eu vou fazer por obrigação. Até porque tem muita gente fazendo por obrigação. As alianças colocadas diante de nós por Deus são alianças de favor à humanidade, de reorganização do homem. Porque como a gente está vendo no texto aqui, do momento que Adão cai, ele degenera a história dele. Ele degenera toda a estrutura da terra, ele traz maldição sobre a terra, sobre os filhos que ele ia gerar. Então Deus está preocupado em mostrar para nós o quanto a aliança quebrada, seja por qualquer razão emocional, essa aliança ela traz prejuízos. As pessoas estão querendo que Deus entenda emocionalmente elas, as razões que elas tiveram, por que elas pararam, por que elas pararam de produzir, por que elas não obedecem, por que elas não se submetem. Deus está dizendo, o Senhor sabe a minha condição. Deus sabe. Mas Deus deu condição para cada ser humano, porque a dificuldade de submissão de um líder para outro líder, porque a eclésia é feita por um sentimento, a eclésia é feita por uma ordem de alguém que vai enviar debaixo do mesmo pensamento. Depois eu vejo a passagem para vocês, que Jesus revela a Pedro, ali em Mateus 16, 18, 19, quando há uma revelação, tu és Cristo, o Filho de Deus vivo, e segundo o que eu falei na minha palavra sobre a eclésia, alguns historiadores dizem que Jesus estava na frente de uma estátua de um governador e seus ministros. Quem representava a eclésia é uma história que vem lá da Grécia, depois Roma pega isso daí. É um grupo de homens que, como eu disse, que vão formar a mentalidade de uma terra dominada, para que aquela terra tenha o mesmo pensamento do rei de Roma e ela passe a ser verdadeiramente um pedaço de Roma. A ideia de Roma nunca foi subjugar através da guerra. Roma queria muito mais. Roma queria trazer uma cultura ao mundo, e trouxe, né? Uma cultura de um mesmo coração, de uma nova lei, de um novo pensamento. Quando Jesus fala a Pedro e seus discípulos sobre a eclésia, ele está diante dessa, segundo os historiadores, diante dessa estátua, dizendo, ó, isso aqui é uma eclésia. Esses homens, esses ministros, cumprem o que há no coração desse homem. Quando Pedro revela Cristo, Cristo diz assim, olha Pedro, é com esse sentimento que tu pode edificar a minha igreja, a minha eclésia. Porque a eclésia tem um sentimento, tem uma ordem sobre ela, tem um desejo de influência. A eclésia, ela vai a um lugar para influenciar. A igreja, né? Ela tem que estar num lugar para criar influência.
Ela não pode estar num lugar só por estar num lugar, só por existir como igreja. A igreja sem influência, ela é morta, ela é como sabe, o sal insípido, que não serve para nada, não ser pisado pelos homens, como Jesus disse. Vós sois o sal, né, a luz e o sal da terra. Eu quero dizer assim para vocês muito sobre aliança, porque a minha preocupação é que nesse tempo de sei lá, cessamento de relacionamento, não existe isso 100%. As pessoas estão indo no mercado, as pessoas estão indo no banco, nas filas, as pessoas estão se relacionando de alguma forma, muitos estão indo trabalhar, e a gente abriu o culto da igreja durante um período aí, e as pessoas não vinham no culto, mas elas não deixavam de trabalhar, receber gente do seu trabalho, se relacionar com pessoas, estarem dentro dos supermercados. Todo mundo tem direito de fazer tudo isso. Ótimo, isso faz parte da nossa vida, do nosso processo. Mas por que não vir à igreja? Porque a igreja é o único lugar possível de contaminação. Claro que eu estou falando de pessoas que não são grupos de risco, que elas nem saíam na rua. Mas, em geral, as pessoas normais, elas estavam levando a sua vida com uma certa restrição, com máscara, gel, mas estavam saindo por todos os lugares, encontram pessoas em todo lugar. Mas vir ao culto seria um problema. Isso começa... Deus começou a falar comigo, eu falei, Deus, por que está acontecendo isso? E Deus começou a falar muito sobre aliança. Sobre que tipo de aliança, porque as pessoas têm aliança com Deus, mas é uma aliança que elas desenvolveram. E quando você tem uma parte maior numa relação, toda relação de duas pessoas tem uma parte maior, tem alguém que está cedendo alguma coisa, tem alguém que está favorecendo alguma coisa, ninguém está igual no processo. A pessoa que aluga uma casa, a pessoa que é dona da casa, ela tem um poder maior, porque ela tem um bem, e ela está favorecendo o outro com aquele bem. Para você morar na casa que eu construí, você me paga um X de aluguel por isso. Quando a gente tem uma aliança com Deus, Ele é maior, Ele é o Criador. E Ele está dizendo, eu tenho uma aliança para te levar a esse lugar, você pode voltar a morar na minha casa, você pode fazer volta de novo ao ambiente que era seu. Só que para isso você precisa entender as regras desse contrato. E se eu tenho um contrato que está baseado na minha maneira de ver, na minha maneira de falar, na minha maneira de entender as coisas, então eu tirei Deus do contrato. O contrato está eu sozinho, eu penso que tem duas partes, mas eu coloco Deus nas partes que são interessantes para mim. Verdadeiramente, isso me chama muito assim, como profeta, como pastor, eu fico com o coração muito entristecido. Por quê? Porque a gente vê que as pessoas elas vão reagir e vão começar a demonstrar aquilo que elas têm. E isso faz a gente entender por que alguns processos de bênção não acontecem na vida das pessoas. Às vezes a gente, como profeta, a gente quer profetizar, quer orar, quer fazer a coisa acontecer, mas da outra parte não tem semeadura para isso, não tem terra boa para isso. Então a primeira coisa que aconteceu com Adão é que a desobediência dele trouxe maldição sobre toda a terra. Então não é sobre uma família. Aí Deus continua dizendo aqui, no versículo 17. Você terá que trabalhar duramente a vida inteira, a fim de que a terra produza alimento suficiente para você. Ou seja, aquilo que era de graça, aquilo que era verdadeiramente, que nascia do nada, começou a virar tem trabalho atrás disso. Já não há mais, você quer viver das suas forças, você quer viver do seu braço, você quer viver das suas experiências, quer viver da sua mentalidade, ótimo, pode viver, mas você vai viver duramente através disso. Porque quando a gente vive debaixo da aliança de Deus, as coisas fluem de uma maneira diferente. Não que não tenha trabalho, mas não é árduo, não é difícil, não é cansativo, não é aquilo que rompe a sua vida, aquilo que tira a sua energia. É algo favorável a você. Trabalho nós temos sobre a terra. É necessário que o homem trabalhe, até fisicamente é necessário que a gente tenha movimentos, senão a gente morre, porque o nosso corpo necessita de movimentos. Mas eu estou falando de um trabalho cansativo, um trabalho que te tira a tua paz, aquilo que já não favorece você. Por quê? Porque isso denota uma falta de alguma área da sua vida que você não tem uma aliança com Deus. Então ele diz aqui, você terá que trabalhar duramente a vida inteira, a fim de que a terra produza alimentos
suficiente para você. Ela lhe dará matos e espinhos, e você terá que comer ervas do campo. Terá que trabalhar do pesado e suar para fazer com que a terra produza algum alimento. Isso até que você volte para a terra, pois dela você foi formado. Você foi feito da terra e vai virar terra outra vez. A grande preocupação de Deus com o homem era que o homem tivesse entendido o quanto Deus era bom, e Deus é bom, no processo da sua história. Por que a gente não consegue entender hoje o contrato e a gente é infiel nos contratos? Justamente porque a gente foi deformado. E na nossa deformação, tem um texto que eu li semana passada, de 1 Coríntios capítulo 13, que ele diz assim, no versículo 12, 1 Coríntios 13, 12. O que agora vemos é como uma imagem perfeita, num espelho embaçado, mas depois veremos face a face. Agora o meu conhecimento é imperfeito, mas depois conhecerei perfeitamente, assim como sou conhecido por Deus. Então, nós vemos um tempo sobre a terra que não adianta você achar que você é um inteligente, que você sabe todas as coisas, que você tem todos os sentimentos, que você sabe todos os caminhos. Nós vivemos um ambiente que nós fomos deformados, há uma imperfeição no que a gente olha, há uma falta de conhecimento, por mais que a gente seja conhecedor, ainda falta muito conhecimento a respeito dos céus, porque a gente jogou toda a nossa força achando que como a gente conhece tudo da terra, já basta para poder ter felicidade, para ter plenitude, ou para encaixar Deus nessa aliança. Deus está procurando homens e mulheres, filhos e filhas de Deus, que vão buscar os céus, que vão buscar, sabe, os segredos dos céus. Eu tenho para mim que a Bíblia, para mim a Bíblia tem duas Bíblias. Vou revelar um negócio no meu coração, né? Não é nenhuma heresia, né? Mas eu tenho para mim que existe a Bíblia escrita para o homem ler, e você pega os fatos, né, das alianças que os homens fizeram com Deus, aquilo que Deus revelou aos homens que estivesse escrito a respeito principalmente de Cristo, né? Eu acho que a grande compilação da Bíblia é para que o homem tenha uma visão de como, por exemplo, tem muita gente fazendo a obra de Deus sem estar debaixo de uma cadeia de autoridade, achando que pode fazer as coisas independentes. Tem um monte de ministérios que se abrem por aí no mundo, o cara briga na igreja dele, vai lá, abre um ministério. Ele pode? Pode. Tem muita gente fazendo a obra de Deus sem que Deus esteja no negócio. A Bíblia é muito clara em dizer que a gente precisa estar debaixo de uma cadeia de autoridade. Por quê? Porque a primeira rebelião do mundo, do cosmos, foi com esse ser que enganou Eva, chamado Lúcifer. Satanás, o diabo, como a pessoa chama, o próprio Jesus deu esse nome através de João em Apocalipse. Essa serpente, ela, num plano anterior da criação da terra, ela criou no cosmos um ambiente de desobediência. Ela criou as trevas, a escuridão, um ambiente onde que Deus não permanece, onde que Deus não habita, não porque Ele não quer, porque não é o lugar dele. Mas Ele conseguiu criar esse ambiente. Esse ambiente de desobediência é um ambiente que paira sobre toda a criação, uma vez que Adão foi contaminado, é o mesmo sentimento da quebra de aliança de Lúcifer, foi o que contaminou a terra e contaminou a nós. A tendência de Lúcifer, como eu li em textos atrás, já em pregações passadas, é que ele não queria ser igual a Deus. Ele não queria tomar o lugar de Deus, ele queria ser semelhante. Falou, o Senhor pode ter seu trono aí, eu vou subir a mais altas nuvens, e lá na extremidade do norte, eu vou colocar meu trono lá. Ótimo, parece tudo normal. Eu tenho o direito de fazer a obra do jeito que eu quero, eu não preciso falar com o meu líder. Eu não preciso de dependência de espiritual de ninguém. Deus já falou comigo, eu conheço a palavra, eu estou em santidade. É esse sentimento que rompe a eclésia, o poder da igreja sobre a terra. A terra não tem sido perfeita, nunca vai ser perfeita, mas a igreja precisava ser mais perfeita do que a terra. Porque a igreja vive debaixo da égide de uma palavra diferente, a palavra do reino. Pregada por Cristo, espalhada por Paulo e seus profetas. Todos os grandes profetas do Velho Testamento. Vou dar uma ideia para você como é simples.
desobedecer a Deus estando dentro de uma palavra de Deus. Quando Deus chega para Abraão, que é o pai das nações, né, o pai da fé nossa, o grande pai da fé, Deus chega para Abraão e fala assim: Abraão, olha para a terra, olha para as estrelas, você terá uma descendência numerosa como as estrelas, como os grãos de areia, se você não puder contar, a sua descendência será essa. Essa será a nação pelo qual eu vou manifestar. Essa é a nação que eu vou proteger, vai ser a nação da minha aliança. Deus chega para Abraão e faz isso com ele, fala: você terá um descendente. Ótimo, Deus, ele ouve essa história, ele vira para dentro da casa dele, ele tem uma idade avançada, a mulher não pode ter filho, e ele começa a conjuminar na sua cabeça como ele vai fazer a palavra que Deus deu a ele se cumprir. É muito parecido com o que a gente faz. Aí ele, na conversa com Deus, fala: eu tenho um Damasceno, um menino criado na minha casa, meu servo, mas esse não é seu filho. Deus falou: bom, você sendo meu filho, ele falou: vou dar um jeito de gerar um filho então, porque eu tenho que cumprir esse negócio de Deus. Aí ele vai lá e tem um filho com Agar. A história dessa desobediência, dessa tentativa de buscar a resposta de Deus nas coisas naturais, criou a guerra que até hoje talvez vai ser vai culminar com a Terceira Guerra Mundial, baseada nesses dois povos, os árabes e os judeus. Porque os árabes são descendentes do filho de Agar. E eles se acham, porque era o primeiro filho de Abraão, que tem o direito à promessa de Deus. Então os árabes se acham, hoje, no mundo bíblico falando, no mundo da Torá, eles se acham no direito de ter a preeminência da promessa. Deus chega a 12 anos depois de silêncio, se eu não me engano, na palavra diz isso. 12 anos Deus não falou com Abraão. Quando esse menino estava com 12 anos, Deus chama ele e fala: o seu filho não é esse. Porque quando a gente erra, Deus silencia. Por que Deus silencia? Porque Deus vê que a nossa deformidade, a falta de visão nossa, a falta da percepção nossa, faz a gente tomar caminhos e decisões que a gente acha que Deus está nisso. A gente usa emocionalidade para poder ter resposta de Deus, para fazer mudança na nossa história, mudança na nossa vida. Mudanças em Deus, elas têm que ser feitas baseadas numa palavra profunda. Elas têm que ser baseadas numa palavra confirmada. Eu já fiz muitos movimentos na minha vida que eram movimentos errados e eu cobrei a Deus e Deus falou: eu nunca te pedi para fazer isso. Depois de vários problemas que deram errados por causa de movimentos que eu fiz. E já fiz movimentos em que eu não tinha nenhuma base, nenhuma certeza, mas era algo que Deus precisava e eles deram extremamente certo. Então a gente chega a uma conclusão que o que eu li ali em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 12, é claro que a gente não vê perfeitamente. A gente não tem uma consciência legal disso. A gente não tem uma clareza do que a gente vai. Então a gente começa a levantar situações. Eu queria muito que a gente tivesse a humildade de dizer para Deus: eu não consigo entender, não consigo dar o próximo passo, eu não sei o que está faltando, mas fala comigo, fala com a gente. Porque eu acho que o que falta para o homem é a humildade, porque jeitosamente ele entra na frente do contrato feito com Deus da aliança, ele começa a dirigir. Ele começa a colocar cláusulas que não existiam. Ele começa a colocar situações, porque isso prevalece, sabe, de alguma forma traz benefícios, ou então facilita o processo. Tá certo que a gente tem essa deformação. Jesus veio, pregou uma palavra, mostrou que o nosso maior problema era a nossa mentalidade. Mas ele deixou algumas regras bem estabelecidas para nós. Muito claras, sem teologia, sem interpretações afins, é muito claro entender que Jesus disse a respeito da nossa mentalidade. Nós precisamos mudar a nossa mentalidade. A gente precisa ter uma mentalidade de reino. E mentalidade do reino é seguir Jesus na palavra, não é seguir Jesus sem palavra. Tem muita gente seguindo Deus sem nenhuma palavra encostada nela. E quando você segue Deus sem nenhuma palavra, você inventa a sua Bíblia. Eu estava começando a dizer que tem 2 Bíblias. Eu vou até melhorar esse conceito meu. Tem 3 Bíblias. Tem a Bíblia escrita, que está aqui, revelada por Deus aos profetas. A Bíblia diz que essa palavra é inspirada, que ela é capaz de dividir juntas, medulas,
ela penetrar o mais fundo do coração, da alma humana e dividir pensamentos, emoções, sentimentos. Ela é capaz de criar, verdadeiramente, separar o homem, a alma do espírito. Essa é a palavra de Deus. Aí nós criamos um evangelho que envolve algumas coisas aqui, e o que eu acho. Então nós temos um outro evangelho. Um evangelho misturado com as nossas percepções, com as nossas emocionalidades, com as nossas sensações e com as nossas dores, inclusive, no meio disso. Porque as nossas dores nos dão o direito de tomar posicionamento contrário à palavra e ainda dizer, Senhor, o Senhor sabe que eu estou aqui. O Senhor sabe que eu estou sentindo isso. O Senhor sabe por que eu não me submeto. Ora, a Bíblia nunca deu esse lugar para nenhum homem. Isso é um evangelho criado. Agora tem um evangelho que foi escrito em Salmos 139. E esse é talvez o evangelho mais puro, mais real. Porque quando você pega o evangelho que foi inspirado por Deus, Deus mostra como essa história que eu falei de Abrão, que Abrão, ao tentar realizar o contrato com Deus, a sua aliança, ele cria um problema dentro da eternidade, né? Dentro da eternidade da terra, né? Para Deus. Porque ele cria uma divisão em dois povos que se matam, que não se amam, que não se achegam desde a história lá atrás, né? São nações que guerreiam entre si em nome do mesmo Deus, né? Tanto é que filosoficamente a igreja é conhecida, o mundo é conhecido mais pela história da briga entre o Deus perfeito, o Deus real, o Deus que vale ou que não vale, entre a minha verdade e a verdade dos outros em relação. A religião sempre teve junto do homem, ali, sabe, andando lateralmente, sempre o mundo se moveu através desses sentimentos. Então a história bíblica, ou a história de Deus, a história de um ser superior, sempre teve na história do homem. Já que essa é uma realidade indesassociável do homem, o homem ele é esse ser que procura mesmo as nações ou tribos, né, que nunca tiveram nenhum evangelismo bíblico, né, vamos dizer assim, judaico-cristão. Mesmo essas nações, eles colocaram lá a lua como um ser, colocaram, sabe, tem um pajé, sempre tem algo espiritual no meio. Correto ou não, sempre há uma tentativa de buscar um ser superior, né? As tribos indígenas têm o sol, né, como Deus, a lua como uma outra divindade. Então, assim, você pega o Egito, né, que não conhecia nada de Deus, tudo lá vira Deus, porque há uma necessidade intrínseca do homem com essa relação com a eternidade. Já que nós somos tão intrínsecos em buscar Deus, por que nós não fazemos isso de uma forma que a gente não pense tanto, que a gente não dê tanta influência nisso da nossa... Porque se eu sou deformado, se eu sou criado numa terra que foi amaldiçoada, que tem o respingo do desejo de Lúcifer, que é ser independente, que é pensar por mim mesmo, que é não se juntar, que é sempre, sabe, criar crises. Se eu sou esse ser que falta essa perfeição, mais do que nunca eu deveria falar, eu não posso pensar por mim. Eu não posso pensar pelas minhas ideias. Porque se eu pensar pelas minhas ideias, eu vou manchar o projeto de Deus na minha vida. Né? Nós precisamos ter essa consciência, está na Bíblia, mostrada, por que Adão caiu. Adão caiu e foi lançado fora desse ambiente. Olha, antes de eu abrir Salmo 139, vou mostrar para você. Deus colocou ali no versículo 22. Então o Senhor Deus disse o seguinte: agora o homem se tornou como um de nós, pois conhece o bem e o mal. Ele não deve comer a fruta da árvore da vida e viver para sempre. Porque Deus, se Adão permanecesse dentro desse ambiente do Éden, que era o ambiente dele, e uma vez conhecendo o bem e o mal, esse homem comesse da árvore da vida, vem misturado a vida inteira. E nosso Deus é um Deus de perfeição. Olha o que ele fez. Por isso o Senhor Deus expulsou o homem do jardim do Éden e fez com que ele cultivasse a terra da qual havia sido formado. Deus expulsou o homem e no lado leste do jardim pôs os querubins, uma espada de fogo que dava voltas em todas as direções. Deus fez isso para que ninguém chegasse perto da árvore da vida. Porque para chegar perto da árvore da vida, que é a nossa eternidade, para voltar para esse ambiente,
nós precisamos pensar muito como Deus pensa. Nós precisamos se submeter como Deus quer que a gente se submeta, né? Eu vejo que nessa pandemia, quando eu encontro uns irmãos, eu falo, pastor, eu não assisti nenhuma palavra. Eu vou ser sincero com o senhor. Eu fico olhando assim, e estamos nos alimentando do quê? Tudo bem que eu não sou a fonte de alimentação de vocês, né? Mas nós temos uma cadeia de autoridade, nós temos um chamado, como está na nossa terra, na nossa cidade, na nossa região, nós temos um chamado para poder realizar. Se eu vou fazer o que eu penso, então eu já sou mais discípulo de Lúcifer do que de Deus. Porque Deus deixou uma cadeia de autoridade. Se o meu profeta fala que tem que ser isso, vai ser isso que vai acontecer. Agora, eu vou qualificar o meu profeta. Se eu sou deformado, meu profeta também vem da mesma raiz de deformação. Eu não vou achar perfeição nele. Eu tenho que achar perfeição no projeto de Deus. Se o projeto é ganhar alma, se o projeto é evangelizar, se passar 4, 5 meses essa pandemia, nós não ganharmos nenhuma alma fora daqui da igreja, mesmo que a gente não tenha culto, nós estamos totalmente fora da eclésia, fora do envio, fora da, sabe, nós estamos dando lugar, sabe, porque esse movimento, sabe, maligno, de enfermidade, não é de Deus, isso aqui é exatamente da deformação da terra, pestes, malignidades, é um processo da deformidade da terra. E se a terra faz isso, ele cala a igreja, ele cala o processo da igreja, ele põe medo, pânico em todo mundo. Mais do que nunca nós deveríamos estar pregando. Porque esses movimentos, essas coisas estão acontecendo agora, como todos os profetas estão dizendo, e eu também digo, tem a ver, sabe com o quê? Tem a ver com os últimos tempos, com as profecias do início das dores que Jesus disse. Eu preguei 2 palavras atrás que eu falei sobre o que Jesus disse. Nós não podemos orar contra aquilo que Jesus disse. A igreja vai se levantar para acabar com as enfermidades, com as crises. Não, a igreja vai se levantar para poder anunciar às pessoas que existe um outro lugar, que existe outro ambiente, a terra está contaminada. A Bíblia fala de um arrebatamento, fala de salvação, fala de retorno à raiz do Éden, aos lugares que nós perdemos. A Bíblia fala dessas coisas, claro, a Bíblia não fala de reforma dessa terra sem esse ambiente antes com Deus, a saída com Deus, esse julgamento de Deus sobre a terra. Nós estamos sobre um vestibular dos nossos 70, 80, 100 anos, quem puder viver, mas nós estamos sobre um vestibular de quem vai poder mudar a sua mentalidade, chegar mais perto do pensamento de Deus. Em Salmo 139, que é a Bíblia que Deus escreveu, mas nós não lemos, e que nós podemos ler ela na intimidade da nossa oração, sabe, do momento de ouvir Deus, do momento, sabe, de clamor, do momento de uma vida devotada a Ele, em cima da palavra dEle, a gente pode descobrir, pelo menos tateando no escuro, como diz lá, 1 Coríntios 13, 12, que eu só vejo as coisas como um espelho deformado, como uma coisa, uma névoa. Eu não vejo perfeitamente. Então eu tenho que me resguardar aquilo que a Bíblia está me indicando. A Bíblia me diz que eu não tenho uma visão boa. Ponto. Eu não tenho como identificar as coisas corretas se eu já não tenho uma visão boa. Bom, então o que eu tenho que fazer? A Bíblia diz que eu tenho que me rasgar diante de Deus. E olha o que a Bíblia diz aqui. Em Salmo 139, versículo 16. Tu me viste antes de eu ter nascido. Aí ele diz assim: os dias que me deste para viver foram todos escritos no teu livro, quando ainda nenhum deles existia. Olha, eu vou ler de novo. Os dias que me deste para viver foram todos escritos no teu livro, quando ainda nenhum deles existia. Essa é a palavra, a Bíblia mais perfeita. É o dia em que Deus falou: você vai fazer isso nesse dia, você vai fazer aquilo, você vai amar desse jeito, você vai produzir a sua vida. Essa é a perfeita Bíblia, que nós temos que buscar na intimidade do acerto da palavra. Essa Bíblia aqui foi compilada para que a gente tivesse a história de Deus, a história de Cristo, a palavra de Cristo. É um sinal de como devemos nos portar. Mas em Salmo 139, no versículo 16, nós entramos numa Bíblia, numa palavra escrita pelas próprias mãos de Deus, não inspirada por Deus, mas escrita por Ele, que é o dia meu e seu, escrito antes que nenhum deles havia. Hoje há um dia escrito para mim e para você. Amanhã há um dia, você tem que chegar na sua intimidade e falar: Deus, como eu entro nesse dia? Como eu chego nessa intimidade? Como que eu posso ser mais parecido contigo? Eu quero terminar essa palavra dizendo a respeito de como é que a gente
a gente pode entrar nessa aliança? Por que a gente tem tanta facilidade de quebrar as alianças? Por que nós quebramos as alianças? Eu coloquei alguns pontos aqui que eu quero falar só mais por cima com vocês. Porque, em primeiro lugar, nós agimos por sentimentos. Todo ser humano que age por sentimento, ele esquece a lei. Por exemplo, é como você pegar um contrato e falar assim, mas eu não gostei dessa cláusula. Meu coração não foi com essa cláusula. Essa cláusula é pesada demais para mim. Mas foi que você assinou o contrato, você leu lá. Então, assim, a Bíblia diz que você tem que perdoar. Você tem que saber o ambiente que você foi criado. Se você foi criado num ambiente de rebeldia, num ambiente... Deixa eu dizer uma coisa para você. Nossos pais não faltaram amor com a gente. Eles não deixaram de dar amor, eles não deixaram de tocar, eles não podiam dar mais do que deram. É um mundo deformado. Então olha para o seu pai e sua mãe e agradece que tem. Mas faltou, então busque em Deus. Você é revelado hoje, você tem a Bíblia. Você tem um conceito do amor de Deus. Não dá para ficar jogando para cima dos outros, para a história, para o mundo. Porque fizeram isso, já passou. Não, sabe, eis que aquele que está em Cristo vive uma nova história, a Bíblia diz. Eis que tudo se fez novo. Se eu vou viver a história minha, minhas deformações, à vista do que passou, eu vou carregar isso para dentro da igreja. Não pode falar comigo assim. Eu não sou assim, o senhor não me conhece. Gente, não vamos ver para lugar nenhum. Deus está desesperado. Esse meu desespero não é um desespero de um pastor, não é desespero de um profeta que está querendo que a igreja dele cresça, que ele multiplica. Não, esse é o coração de Deus, que tem colocado no meu coração uma pressa nesses tempos. Está acabando o mundo, as coisas estão chegando ao seu final. Pode ser que seja 100 anos ainda, mas está acabando, a deformação continua grande. A igreja não atingiu todo o seu potencial. A igreja está se perdendo em falta de testemunho. Grandes homens de Deus que fizeram grandes obras para Deus. Eu estou falando grandes homens de Deus. A maioria deles se manteram em pé, mas a maioria também caiu em algum lugar. E onde caiu, mostra que você caiu porque você era falho, você fez na sua força, você não dependeu de Deus, você foi arrogante. Então, assim, toda queda demonstra a falha de presença de Deus, de humildade com Deus, de dependência com Deus. Porque as pessoas vão começando a agir por sentimento, está dando certo, eu vou levando. Não tem um princípio para isso. É sim, não, e acabou. As pessoas não querem ouvir não. Uma geração mimada, doente, uma geração pequena emocionalmente, porque você diz o não, ela entra em crise. Uma geração que faz troca. Eu trabalho para Deus se eu receber isso, se eu for elogiado para isso, eu estou fazendo isso porque eu quero isso. Não, uma geração que não sabe o que é vender seu corpo para Cristo, sabe, negar a sua vida, negar a sua existência. É uma geração muito hedonista. Eu tenho que satisfazer eu tenho que ser satisfeito. Não dá para ser assim. Nós estamos vivendo um tempo, olha, eu estou te dando uma voz profética hoje. Nós estamos vivendo um tempo do fim. Nós nascemos depois de Cristo, nascemos depois de todas as palavras cumpridas. Israel conhecendo a Deus, as coisas estão à porta, a igreja tem um papel, a eclésia tem um papel, que é o papel de ir lá, ganhar a vida. Se você acha que emocionalmente você não pode ir, se você tem razões porque você não pode pregar, são suas razões. O poder de Deus não está nesse ambiente. A Bíblia diz, vai, e eu te darei palavras, vai, e eu te sustentarei. Vai. A Bíblia é clara nisso. Por que nós quebramos a aliança? Porque estamos deformados. Primeiro porque agimos por emoções. Gente deformada gera decisões, sentimentos deformados. Porque cremos em parte também. Outro ponto, nós cremos em parte da Bíblia. Aquilo que começa a ferir a gente. Não, porque, sabe, o grande problema é a síndrome de Lúcifer. É querer ser independente, é querer fazer do seu jeito. É querer, mesmo que você esteja debaixo de ordem, você acaba fazendo do seu jeito e jeitosamente você não percebe que você está fazendo só do seu jeito.
eu vou dizer uma coisa, eu tenho um profundo agradecimento por cada líder que me discipulou do púlpito, que me ensinou a palavra, que com o seu estilo de vida eu olhei e falei, eu quero ser igual a essa pessoa. Eu sou grato por cada ensinamento que essas pessoas deram para mim. E tem pessoas que elas são resgatadas, que elas são, elas são reformadas por você e elas não são gratas, uma geração de ingratidão, uma geração que não reconhece os feitos que os homens de Deus fizeram na sua vida. Estão sempre questionando mais os defeitos que as qualidades. Todos nós temos defeitos. Mas o bem que nós fizemos fica onde? Qual é o preço do bem que uma pessoa faz para você? Então, assim, nós precisamos ser mais humildes e olhar mais nosso coração. Eu quero terminar dizendo, porque temos dificuldade, outro ponto, porque nós temos dificuldade de perder aquilo que vimos por aquilo que nós não vemos. Porque quando a gente entra no campo da espiritualidade, eu vejo a minha vida material aqui. Então, o que eu vejo, eu não posso jogar fora, porque aquilo que Deus me prometeu ainda não veio. Parece que eu só vou fazer a troca do que é ruim pelo quando apareceu bom. Gente, tem coisa que vai aparecer só nos céus. Aqui a gente vai ter que crer, jogar coisa ruim e ficar sem nada na mão, se necessário for. Mas a gente não pode viver à sombra de dores, de passados, eu estou apegado a isso aqui, eu estou apegado àquilo lá, porque a minha vida é isso. Não, abre mão, aprenda a receber o novo. O novo vem no mundo espiritual, o novo vem no mundo invisível. O novo sempre vem onde os nossos olhos não veem. Tanto é que a fé não pode ser a fé da vista, mas tem que ser a fé daquilo que não se vê. Essa é a base da nossa crença, é a base da realização de tudo que o mundo é. E eu quero terminar falando, sobre o caso do ambiente. Quando nós não conseguimos nos reunir como igreja, ter culto, e a gente vai perdendo esse negócio, a gente vai perdendo um ambiente onde que Deus amolece nosso coração, a gente vai ficando rígido, a gente vai ficando duro. Eu quero ler uma passagem de Efésios, capítulo 5. Vou dizer uma coisa para vocês, nós temos muitas razões para poder justificar coisas que nós não fazemos para Deus, mas nenhuma delas é maior do que a morte na cruz, nenhuma delas é maior do que a eternidade que nos espera. Tem coisa que está nos esperando que é muito maior que qualquer sentimento que você tem, qualquer coisa que você tem que jogar para fora. Eu estou falando da aliança porque tem irmãos que não puderam vir no culto durante todo esse tempo, e também não dizimaram, não ofertaram. Não é um problema comigo, a igreja está sendo sustentada, Deus sempre vai sustentar a igreja. Eu trabalho, todos os pastores dessa igreja trabalham, mas você não vir entregar seu dízimo, sua aliança, é um problema seu da sua aliança com Deus. Você está quebrando contrato, está fazendo maldição sobre a sua história. E tem gente que hoje está colhendo coisas boas nessa pandemia, milagres poderosos, porque são sementes que foram plantadas lá atrás. Tem gente que está comendo coisa ruim porque plantou semente ruim. No dia de hoje, a partir dessa palavra, levanta a sua aliança e joga uma semente legal, porque se daqui 10 anos você começar a reclamar do evangelho, da sua vida com Deus, é porque você jogou semente ruim hoje. A gente não come, semente não é jogada hoje, hoje nasce. Semente tem tempo. Tem semente de 3 meses, tem semente de 1 ano, tem semente de 10 anos, 5 anos, tem semente para todo o tempo. Quem está recebendo a glória de Deus nesse tempo, os milagres de Deus, que são sementes plantadas. Sementes plantadas, rasgando a sua vida em Deus, mesmo não entendendo, mesmo não fazendo a coisa certa, errando, mas foi ali, tateando, com o coração perfeito em Deus, porque não significa que nós vamos acertar todas as nossas ações, porque somos imperfeitos, mas quando o coração é correto, Deus entende. O problema é quando a gente vai fazer algo para Deus, como Abraão fez, com o coração humano. Abraão foi ali gerar um filho, Deus falou que viria dele, que seria da descendência dele, dele e da mulher, mas aí ele foi gerar lá com a ideia da mulher. Então assim, não adianta a gente fazer a obra do jeito da gente. Vamos colocar isso debaixo de aliança.
Vocês têm pastores aqui. Eu sou pastor de sua igreja. Estou falando agora para a minha igreja. Sei que muitas outras igrejas, talvez pessoas de outras igrejas vão ouvir isso. Sabe, adere ao seu pastor. Se a visão do seu pastor não serve, se a visão da sua igreja não serve, procure um lugar, mas não vai abandonar o reino por causa disso. Mas se encaixe dentro do lugar que você está. Se encaixe debaixo da orientação do seu pastor. Seja submisso, seja humilde. Né? De gente arrogante, o inferno está cheio. O mundo está cheio de arrogantes que não se entregam a Deus. Então, assim, a gente precisa muito dessa coisa de você parar de validar as pessoas com o seu olhar, com a sua vista. Olha o que Deus colocou na hierarquia da eclésia dele, da igreja dele, e reconheça que Deus está nesse negócio. Porque isso vai trazer vida à igreja, vai trazer luz à igreja. Então, assim, eu quero trabalhar com você nessa palavra, terminando hoje, que você não faça o que o mundo faz. Olha que Efésios, eu não vou dizer nem o que eu vejo, eu vou dizer o que Efésios falava lá atrás, na igreja de Éfeso, Paulo falando. Olha o que Paulo disse, capítulo 5, versículo 15. Portanto, preste atenção na sua maneira de viver. Não viva como os ignorantes, mas como os sábios. Os dias em que vivemos são maus. Por isso, aproveite bem todas as oportunidades que vocês têm. Não ajam como pessoas sem juízos, mas procurem entender o que o Senhor quer que vocês façam. Não se embriaguem, pois a bebida levará vocês à desgraça, mas encham-se do Espírito de Deus. Animem-se uns aos outros com salmos, hinos, canções espirituais. Cantem de todo o coração hinos e salmos ao Senhor. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, agradeçam sempre todas as coisas a Deus o Pai. Né? Esse texto estava dizendo, aqui no versículo 6 ele começa assim: não deixe que ninguém engane vocês com conversas tolas, pois é por causa dessas coisas que o castigo de Deus cairá sobre os que não obedecem a Ele. Está falando de contratos, de obediência. Portanto, não tenha nada a ver com esse tipo de gente. Antigamente vocês mesmo viviam na escuridão, mas agora que pertencem ao Senhor, vocês estão na luz. Por isso vivam com pessoas que pertencem à luz. Pois a luz produz uma grande colheita em todo tipo de bondade, honestidade e verdade. Procurem descobrir quais são as coisas que agradam ao Senhor. É você entrar na Bíblia, no Salmo 139, versículo 16. Não participe das coisas sem valor que os outros fazem, coisas que pertencem à escuridão. Pelo contrário, tragam todas essas coisas para a luz, pois é vergonhoso até falar sobre o que essas pessoas fazem em segredo. E quando qualquer coisa é trazido para a luz, então a sua verdadeira natureza é revelada. Porque o que é claramente revelado se torna luz, por isso que se diz: você que está dormindo, acorde, levante-se da morte e Cristo o iluminará. Então, assim, eu queria muito que você entendesse, igreja, que essa palavra é uma palavra que Deus colocou no meu coração, não tem a ver com o processo de crescimento da igreja, nem nada, nem de dízimo, nem oferta, que é necessário todas essas coisas para o reino. É necessário ter dízimo e oferta, a estrutura continua. É necessário ter crescimento, ganhar almas, porque isso é o nosso chamado como eclésia, mudar o coração das pessoas. Mas é mais para que você se levante dentro do seu chamado. Quem ora, passa a orar mais. Quem pode ajudar, que passe a ajudar mais. Quem discipula, que possa discipular mais. Quem é ganhador de alma, que possa ganhar mais almas. Você não pode pegar o seu chamado e enfiar no bolso só porque não estamos tendo reunião, porque não estamos, a vida da eclésia continua. Eu quero deixar essa palavra para vocês, assim que vocês guardem o coração de vocês, mas deem frutos nesse tempo em que você está quase que literalmente, individualmente fazendo a sua eclésia, né? A sua ida ao lugar, ao seu chamado. Eu quero abençoar cada um dos meus líderes, pastores, líderes de célula, e eu quero que a nossa igreja seja conhecida por uma igreja de humildade, por uma igreja em que as pessoas se submetem aos seus líderes, não por medo ou por ignorância, mas se submetem porque entendem o processo da autoridade de Deus. Deixar os comentários, as críticas de lado, porque isso não procedem do reino de Deus. Qualquer tipo de crítica daquilo que não funciona, se você vai fazer melhor, ótimo. Se você não vai fazer, é melhor que você entenda que o mundo é cheio, a sua vida é cheia de coisas erradas, sua vida é cheia de coisas incompletas. Tem muita coisa na nossa vida que não funciona. Queremos consertar o mundo, mas queremos entrar num processo em que, independente da nossa imperfeição, a gente cumpra o nosso chamado. Que a gente seja disposto a isso. Eu creio que é uma palavra de despertamento que Deus me deu, uma palavra de chamada de atenção à igreja, porque
pode ser essa noite o fim do mundo. Porque tudo que chamou a atenção de Deus nos outros momentos que ele interviu na terra foi a maldade, a crueldade da terra, né? Então, assim, eu creio que nós já vivemos num tempo de extrema crueldade sobre a terra. Nós precisamos anunciar muito a palavra de Deus. Filhos estão longe dos pais. E não vai longe, isso não é só dentro do mundo sem igreja, não. Dentro das próprias igrejas, tem pais que estão 20, 30 anos dentro da igreja com seus filhos que não se dão. Não consegue traduzir a igreja como algo legal nem para sua família. Glória a Deus se você tem isso com a sua família. Que Deus abençoe cada dia mais a sua casa. Mas nós sabemos quantas famílias, todas as crises do mundo são crises familiares. São crises de pessoas íntimas. Elas não são crises de desconhecidos. A crise do mundo é a crise da intimidade. É a crise de pessoas que convivem no mesmo lugar. Então eu quero assim declarar sobre você, sabe, a bênção de Deus, o seu posicionamento de Deus. Nós vamos desafiar a semana que vem, mesmo com todos os casos. Eu queria fazer um concerto para a igreja. Você vai para tudo que é lugar. Se caso a gente abrir a igreja e a gente ter os cultos, eu não queria que alguém falasse, eu fui lá na igreja e foi lá que eu peguei, porque ainda assim tem mais gente para defamar a igreja que gente para ajudar. Você sabe como que o diabo é, né? Então, assim, eu gostaria que você viesse com a consciência que você andou por todos os lugares. E que não é a igreja que vai ser o lugar contaminante da tua vida. Aliás, a igreja é o lugar da nossa salvação, do nosso aquecimento da nossa fé, dessa mudança, dessa regeneração que nós sofremos com Adão, sabe? Essa queda que o pai Adão nos deu. A igreja é o lugar da restituição, do pouquinho, cada culto, cada momento, cada manifestação de Deus, um momento de conserto, de regeneração da nossa alma, do nosso espírito para com Deus. Então eu queria muito assim que você validasse a igreja. Eu particularmente fico muito triste a gente abrir a igreja uma terça-feira, ter 7, 8 pessoas no culto, 10 pessoas. Que tipo de igreja é essa? Que tipo de gente é essa apaixonada por Deus? Que não lhe faz falta o culto? Que não lhe faz falta assistir uma palavra? Não, isso está muito esquisito, isso está muito longe de Deus. E assim, nós estamos falando de pessoas do nosso meio. Não estou falando de pessoas de fora não, porque o de fora nunca veio mesmo. De fora não tem obrigação de assistir a palavra do seu pastor. Então assim, eu queria um comprometimento com a igreja diferente. Acho que é tempo da igreja se levantar, analisar o que está fazendo, que tipo de aliança tem, como está seu contrato com Deus, que tipo de coisa você está fazendo com Deus. Porque querer que Deus faça alguma coisa, botar Deus contra a parede por causa das promessas dele e você não cumpre a sua parte, isso não vai dar certo nunca. Deus só falha para aquele que falha com Deus. E eu acho que Deus falha em termo, porque pela misericórdia de Deus, Ele sabe que nós somos deformados. E essa palavra misericórdia, eu acho que é aquele ambiente que nos mantém vivos e Deus ainda nos alimenta para a gente poder perceber que há uma possibilidade de mudança. Então assim, eu quero declarar sobre vocês um tempo ministerialmente novo, um tempo da glória de Deus, né? Nós tivemos movimentos excelentes através do vídeo nesses tempos todos. E olha, a adesão a isso daí foi desse tamanho. Mas eu sei que pessoas, elas assistem outras coisas na televisão, elas assistem outras coisas no seu celular, elas vão para praças, elas vão para chácaras, elas vão para familiares, e elas não se importam. Não é uma férias de Deus, gente. É os últimos tempos que está acontecendo. As pragas escritas na Bíblia por Jesus está acontecendo agora. Essa pandemia não é um caso isolado. É a palavra de Cristo sendo cumprida. Nos últimos dias, os homens estariam como no tempo de Noé, casando, dando-se em casamento, se virando, comendo, trabalhando, ninguém se importando. E aí veio o fim, veio o dilúvio. E matou todo mundo. Só quem se atentou para a palavra foi salvo. Nós estamos nos últimos tempos, nós temos que olhar para isso. Por favor, levante a sua vista, o seu olhar para isso. Não trate isso como apenas uma pandemia que vai passar, mas um momento do mundo. não. É a profecia de Cristo que nós teríamos pragas sobre o mundo. O mundo parou por causa dessa praga. Então eu queria orar por aqueles que tem um povo que tem aliança, que tem vindo dizimar, que tem ligado, tem entregado. Olha, Deus te honre profundamente suas sementes, porque não são sementes para esse mês, são sementes aqui para 10 anos, 20 anos, para suas gerações, enquanto o mundo for julgado.
Ninguém faz uma aliança com Deus para o dia, para o mês, sabe, quem trabalha para o mês é esfomeado, é gente que não conhece Deus, é desesperado, porque aquele que anda com Deus sabe que planta para a sua eternidade, planta para as suas gerações que hão de vir. Nós fazemos para todas as nossas gerações, nós plantamos uma semente bendita em Deus, amém? Pai, em nome de Jesus, eu quero declarar o poder do Senhor sobre a vida de cada pessoa nesses dias. Ô Pai, acorda seu povo, Pai. Ô Deus, desperta aqueles que estão dormindo, aqueles que não entendem os processos do mundo espiritual. Pai, em nome de Jesus, todos têm que trabalhar, todos têm que seguir a sua vida, mas têm que seguir olhando para o céu, olhando para os movimentos da Tua Palavra, olhando para os sentimentos que o Senhor tem colocado dentro de nós. Que nós não sejamos como aqueles que estão, Senhor Deus, dormindo, achando que nunca vai acontecer o julgamento. A palavra diz ali, Senhor Deus, em Malaquias, que quando é que o Senhor vai vir julgar? Parece que nada muda. O ímpio continua com a sua impiedade, prosperando, e nada muda. Mas a Tua palavra diz, naquele dia, vocês saberão a diferença entre o justo e o injusto, entre aquele que crê na minha palavra e aquele que não crê. Pai, em nome de Jesus, alerta o Teu povo para que o Teu povo possa entender, Pai, o poder que está sobre essa proposta, sobre esse contrato, sobre esse vínculo, sobre essa aliança, a eternidade da nossa geração. Não queremos passar se a terra é ruim, mesmo morando em casas boas, dormindo em camas boas, comendo boa comida, reclamamos. Imagine, Senhor, se nós formos para um lago de fogo, de enxofre, ardendo. A Bíblia diz que haverá dor, gritos, ranger de dentes da eternidade. Eu não quero viver assim, Pai, qualquer coisa já dificulta a nossa vida. Imagine esse ambiente, eu quero estar na sua eternidade, meu Pai. Tem misericórdia da Tua igreja, da Tua eclésia, que nós sejamos uma igreja como a igreja de Atos, como a primeira igreja que morria por essa palavra, que cria nessa palavra, que entregava a sua vida por essa palavra. Não alguém que dá o seu tempo, que dá quando pode, que dá como quer, mas Deus, uma igreja que se compromete profundamente com a sua história. Amém. Vem sobre nós, Pai. Acorda os que estão, Senhor Deus, adormecidos. Acorda, Senhor Deus, aqueles que estão, Senhor Deus, fora desse ambiente, achando que tudo é normal, Pai. Acorda a Tua igreja, Senhor. Não só a nossa igreja, mas acorda a igreja do Brasil, do mundo. Amém. Pai, nós não temos que lutar, Senhor Deus, por coisas naturais. Nós temos que lutar, Senhor Deus, pelas as coisas que estão dentro de nós. As deformidades, que haja perdão entre os familiares, que haja reconciliação, que haja submissão entre os líderes de suas igrejas, que haja, Senhor Deus, um ambiente, Senhor Deus, que eles entendam a cadeia de autoridade, que quem fere a cadeia de autoridade fere o próprio Deus, Pai. Em nome de Jesus, que haja, Senhor Deus, proteção aos líderes, aos pastores que trabalham incansavelmente para poder trazer essa palavra sobre a terra. Pai, em nome de Jesus, fortalece os seus profetas, fortalece o seu povo, Pai. Fortalece os líderes que estão nascendo, aqueles que têm um chamado ao pastorado. Deus, em nome de Jesus, fortalece que eles não parem no caminho, que eles não sejam, Senhor Deus, chamados a atenção pelas luzes desse mundo, que eles permaneçam nesse chamado que tem tanto poucas pessoas hoje, Pai, querendo ser, Senhor Deus, profeta sobre a terra. Verdadeiramente, Pai, aquele que anda sobre a sua obra, não anda para ter prazer, mas anda, Senhor Deus, para aquele que possa cumprir o chamado, mesmo queimando a sua carne, ó Deus, brigando contra suas necessidades, seus sonhos, abrindo mão, Senhor Deus, daquilo que o mundo ofereceu, para que poder entender aquilo que o Senhor tem nos oferecido, Pai. Pai, eu oro em nome de Jesus, declarando o poder e a autoridade do Senhor sobre a sua igreja, em nome de Jesus. Amém. Igreja, atenta para essa palavra. Essa palavra é uma palavra que Deus tem queimado no meu coração, tem me dado um desespero. E vamos estar orando por isso, vamos estar avisando as pessoas, é o tempo do fim. Em nome de Jesus. As finanças também. Okay. Bom, você que tem sido, fiel ao teu dízimo, à tua oferta, que Deus possa realmente multiplicar, dar saúde. A palavra de Deus diz que Ele repreende o devorador. Deus repreende, queridos. O devorador da alegria, devorador do financeiro, Deus repreende. Amém?
E a você que está passando talvez por alguma enfermidade ou Sim, meu Pai. alguém da sua família, nós queremos orar Sim, agora. meu Pai. E eu quero dizer para você que, sabe, Oh, não, Espírito Santo. talvez Jesus volte para um hoje, volte para outro amanhã, né? Mas nós devemos estar preparados. Se ainda não é o fim, nós devemos estar preparados. A palavra de Deus diz Sim, meu Pai. que nós não sabemos nem o dia nem a hora. A volta de Jesus será como um dia que ladrão visita a nossa casa. Ladrão não avisa, senão nós fecharíamos a porta, né? Colocaríamos um guarda. Mas, queridos, nós temos que estar atentos todos os dias. Amém? Mas eu quero que você tenha esperança. Porque a palavra de Deus diz, né? Nessa nova aliança, Deus nos dá uma esperança. Sim, meu Pai. Se nós sairmos daqui, nós vamos estar com o Pai. Sim, meu Pai. Amém? Tenha essa certeza. Tenha essa certeza no teu coração. Amém? Vamos orar então. Você que está enfermo, coloca a tua mão aí, né? Ou pense naquela pessoa que está enferma. Nós vamos estar orando por Sim, ela. meu Amém? Pai. Deus, em nome de Jesus, colocamos, Pai, em nome de Jesus, nossos irmãos Sim, meu diante Pai. do Senhor. Pai. Verdade, Pai. Repreendemos, ó Pai, qualquer mal que possa estar Sim, meu sobre Pai. essa Cura, pessoa. Senhor. Traz cura, Deus, meu colocamos agora, Deus, em nome de Jesus, ó Pai, ligando aqui na terra para que seja ligado nos céus o Sim, teu meu Pai. sangue, Pai. Verdade, meu O Pai. sangue que foi derramado na cruz do Calvário. O sangue, Deus, que é Declaramos. remidor, que é curador, ó Deus. Ligamos O ao sangue, Pai, que traz a nova Sim, meu aliança, Pai. a nova vida. Em nome de Jesus, repreendemos, Sim, ó meu Pai, Pai. na autoridade desse sangue. Sim, meu Em nome de Jesus. Sim, E meu assim, Cristo. Pai, clamamos a Ti, ó Deus, que a fidelidade do Teu povo, Pai, seja, Senhor Deus, como a Tua fidelidade, Verdade, meu Deus. Pai. Ó Pai, não vencemos a Ti nunca, Pai, no dar. Mas, Deus, queremos ser parecidos contigo, ó Deus. Verdade. Ó Pai, incomoda-nos, ó Deus, a sermos melhores, Pai. A sermos fiéis a Ti, Sim, Deus, Pai. em tudo, Pai. Ó Pai, e assim, Senhor Deus, também quero colocar diante do Senhor os nossos projetos, Sim, ó meu Pai. Pai. Deus, tudo aquilo que foi colocado, ó Deus, nos primeiros dias, ó Deus, desse ano, Sim, Senhor meu Jesus. Pai. Todos os nossos projetos, nossos sonhos, Pai, sonhos de salvação de ente Verdade, querido, ó meu Pai. Deus. Pai, que o Senhor, ó Pai, em nome de Em nome Jesus, de ó Pai, Jesus, Pai. atende, ó Pai, as nossas orações, Verdade, Pai. Espírito Santo. Que haja, Pai, alegria no servir a Ti, Sim, Deus. meu Pai. Pai, que eu quero nessa noite, ó Deus, clamar por Ti, ó Deus, a Verdade. alegria do Senhor, que é a nossa força, Pai. Verdade, meu Pai. Renova essa alegria no Teu povo, renova essa alegria, Pai, nas crianças, ó Deus. Verdade. Sabemos, ó Pai, que as crianças têm sofrido, ó Deus. Ó Pai, em nome de Jesus, Deus, guarda nossas crianças, Sim, Senhor meu Deus, Pai. nossos jovens, Senhor Deus. Ó Senhor Jesus, traga-lhes saúde, Verdade, ó meu Deus. Ó Pai, temperança aos mais velhos, Pai, Verdade. para suportar as crianças, ensinar as crianças, Senhor. Verdade, Deus. Assim nós clamamos a Ti, em nome de Em Jesus. nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. 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 Deus abençoe poderosamente. Amém.